Pedro, covarde ao negar Jesus ou exemplo máximo de redenção? Como explicar que o homem que andou sobre as águas, que arrancou palavras de coragem e jurou lealdade, virou alguém que negou conhecer o próprio Mestre 3 vezes em uma única noite? Foi fraqueza humana, medo que paralisa ou ego ferido tentando se proteger? Imagine a cena. Correntes de medo nas ruas, rostos que sussurram, uma fogueira crepitando e Pedro tentando parecer normal no meio da multidão. Por que um discípulo tão ousado se desfez tão rápido? E o olhar de Jesus quando o galo canta? Foi condenação ou um convite ao arrependimento? Neste vídeo vamos desvendar não só o que aconteceu, mas o porquê. Vamos caminhar com Pedro antes da queda, sentir seu pavor na véspera da crucificação e testemunhar sua transformação depois da ressurreição. Prometo perguntas incômodas, momentos de empatia e sim, alguma ironia leve para aliviar o peso da história. Você vai se surpreender. A história de Pedro não é apenas sobre uma falha, é sobre liderança, medo, culpa e a possibilidade de recomeço. Fique comigo até o fim. Ao final farei a pergunta que muita gente evita: Pedro merece ser julgado como covarde ou celebrado como exemplo de redenção? Escreva já sua primeira impressão nos comentários antes de eu continuar. Covarde ou redimido? Antes de tudo, quem era Pedro? Nascido Simão, chamado depois de Pedro por Jesus, pedra, fundamento, ele era pescador, rústico, homem do trabalho braçal com mãos calejadas e fala direta. Não era erudito, era prático, impulsivo e extraordinariamente humano. Foi escolhido não por currículo, mas por coragem crua. Lembra quando, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, ele pediu para ir até ele? Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Só alguém com grande ousadia e talvez pouco bom senso faria isso. Pedro também foi quem, no momento decisivo, soltou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão que colocou sobre ele e sobre os discípulos expectativas enormes. Mas foi ele quem sacou a espada em Getsêmani e cortou a orelha de um soldado, um ato impulsivo que mostrava zelo, não maldade. Ele era um líder nato, o porta-voz do grupo, o rosto humano da fé em ação. Então surge o paradoxo. Como o homem que declarou fé tão firme, que ousou andar nas ondas e enfrentou guardas com lâmina, poderia, horas depois, negar conhecer Jesus? Será que coragem e covardia moram tão próximos? E mais, até que ponto o contexto, medo, confusão, risco de morte explicam uma escolha que parecia tão distante do seu caráter? Escreva nos comentários uma situação em que você agiu diferente do que esperava de si mesmo. No silêncio tenso da última ceia, Jesus diz uma frase que parece sentença: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não foi previsão distante. Foi um choque no peito do discípulo. Pedro, impulsivo, responde com altivez: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais te negarei. Promessas assim saem da boca com mais emoção do que cálculo, e, testadas, revelam o estado do coração. Por que Jesus falou aquilo? Foi um aviso, um sinal de realidade, ou a prova de que o mestre conhecia o íntimo de cada um? Há algo pedagógico. Ao expor a fraqueza por antecipação, Jesus convida Pedro, e a nós, a reconhecer limites antes de serem expostos pela crise. É um convite humilde. Saiba quem você é quando a pressão chegar. Pedro reagiu com orgulho. Quem nunca? Prometemos lealdades nas alturas, imaginando ser heróis em qualquer tempestade. Jesus aponta onde o homem falha, não para humilhá-lo, mas para prepará-lo para aprender. Isso muda a forma como vemos a repreensão. É preparação para a redenção. Pergunta para você: já prometeu algo com convicção e depois percebeu que era mais bravata que fidelidade? Como reagir quando somos chamados a encarar essa realidade? Negar a verdade ou aceitar o aviso como chance de crescimento? Escreva nos comentários. A noite da prisão de Jesus não era apenas trevas físicas, era uma tempestade emocional. Depois do conselho do Sinédrio e das imprudências dos lobos que buscavam justiça, a cidade fervilhava de medo e boatos. Os discípulos se dispersaram. A coragem deu lugar ao instinto de sobrevivência. Pedro, cabeça quente, acabou seguindo à distância, não por bravura, mas por curiosidade
e, talvez, esperança de interferir. Imagine, a praça úmida, lamparinas tremeluzindo, soldados que conversam alto para intimidar e uma fogueira onde rostos se aquecem e linguagens se afrouxam. É ali, junto ao fogo, que Pedro tenta se misturar. Um homem reconhece a fala, outra o sotaque. Uma criada observa com desdém. Pressão social é uma força invisível e poderosa. A multidão, o olhar do soldado, o risco real de ser preso ou morto. Pedro não nega de cara. Primeiro, ele responde com evasivas, depois com impaciência e, por fim, com raiva, mecanismos de defesa humanos diante do terror. A grande lição não é só a falha, mas o contexto que a torna provável. Quantas vezes o cenário, não só o caráter, nos empurra para escolhas que não faríamos em condições normais? Fique atento. Na próxima parte, vamos reviver cada negação e entender as palavras escolhidas por Pedro e como pequenos detalhes, um aceno, uma pergunta, transformam coragem em covardia. Você faria diferente se estivesse ali? Escreva sua opinião. A primeira negação não foi um grito teatral, foi um deslize sutil, quase automático. Pedro está aquecido pela fogueira, a respiração curta, olhos inquietos, a multidão apertando, a adrenalina ainda alta. Uma criada o encara com desdém e solta. Também este estava com Jesus, o Nazareno. Não é um tribunal, é a vida real, um diagnóstico social que exige resposta imediata. Pedro recua, a voz falha e sai a primeira negativa, uma tentativa de se proteger com palavras curtas, frias. Não sei do que falas. Repare no detalhe. Negar não foi só negar a verdade, foi negar pertencimento. Em vez de assumir fraqueza, ele opta pela omissão. Quantas vezes a vergonha nos obriga a omitir onde deveríamos confessar? A primeira negativa abre caminho para a segunda. A repetição cria distância entre quem somos e quem fingimos ser. E não foi só a fala, foi o corpo, gestos que evitam contato ocular, a postura que se afasta. Isso nos lembra uma verdade desconfortável. Ética e coragem se praticam com o corpo também, não só com palavras bonitas. Você já teve que escolher entre a verdade e a segurança do grupo? Como seu corpo reagiu? Fica atento, vamos ver como as negativas se intensificam até o clímax, o galo, e como um olhar muda tudo. Comente uma experiência rápida sua de silêncio por medo. Depois da primeira negativa, a tensão só aumenta. Pedro tenta se proteger com silêncio. A multidão pressiona, um segundo confronto acontece, outro que o reconhece pergunta com mais firmeza: És dos discípulos dele? Agora, a dúvida aperta e a defesa fica mais ríspida. Pedro responde com juramento e negação, uma mistura de raiva contida e medo que tenta se transformar em autoridade. Negar por impulso já é ruim. Negar com vigor é a tentativa emocional de apagar a culpa antes que ela arda. Chega a terceira acusação. O terceiro interrogador não pergunta com brandura. É um olhar que questiona a presença, identidade, coragem. Pedro, acuado, solta a terceira negativa, desta vez com xingamento talvez, ou com gesto brusco. E então, momento cinematográfico, o galo canta. Não é só um som, é a revelação. O canto quebra a bolha do auto-engano e traz à memória a previsão de Jesus. Imagine o choque. Não só falhou, mas foi exatamente como foi profetizado. Mas repare no detalhe humano. Antes do galo, Pedro não era um vilão calculista. Era um homem assustado que foi sendo levado por uma sequência de pequenos, simples atos. A falha veio por acúmulo, não por vontade deliberada de trair. E quando o galo canta, vem também o olhar. Aquele encontro não verbal com Jesus que pesa mais que qualquer julgamento público. Qual momento da sua vida foi igual ao canto do galo? Aquele instante em que percebeu que errou feio. Conte nos comentários. O galo cantou. O olhar aconteceu. E Pedro saiu. Não para se esconder de novo, mas para encontrar-se consigo mesmo. O Evangelho registra que ele chorou amargamente. Não é choro teatral, é rasgo interior, o peso da promessa que virou pó, o choque de ter falado com bravura e agido com medo.
Essas lágrimas não foram apenas por ter negado Jesus. Foram pelo homem que ele acreditava ser e que naquele instante se reconheceu frágil. O remorso tem textura. Não é só culpa intelectual. É sensação no peito, gosto amargo na boca, sono que não vem. Pedro experimentou o que muitos de nós sentimos após uma falha grave, a vergonha que multiplica a angústia. E aqui vem um ponto crucial. O choro é um começo, não um fim. Lágrimas não apagam erros, mas mostram que existe arrependimento genuíno, uma porta aberta para a transformação. Diferencie remorso de desesperança. Judas, em outro caminho, escolheu o desespero. Pedro escolheu o pranto que prepara o terreno para o recomeço. O olhar de Jesus depois, na ressurreição, foi recebido por um homem que já havia chorado e aprendido. Isso nos ensina que reconhecer a falha publicamente é difícil e necessário para retomar a coragem com humildade. Pergunta para você: qual foi o momento em que suas próprias lágrimas amargas indicaram que algo precisava mudar? Como você reagiu depois? Compartilhe uma frase curta nos comentários. A cena na praia é uma das mais poderosas da narrativa. Jesus, à beira do mar, prepara um café. Os discípulos pescam. Pedro reconhece o Senhor e, de forma quase infantil, salta ao encontro. 3 perguntas, 3 respostas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A repetição não é redundância cruel, é restauração ritualizada. Cada sim de Pedro desfaz, palavra por palavra, as 3 negações da noite anterior. Perceba o detalhe. Jesus não humilha. Ele convida Pedro a reafirmar seu amor publicamente e, em seguida, lhe dá a missão: apacenta as minhas ovelhas. Não é apenas perdão, é reconvocação. A humilhação virou responsabilidade, a queda, impulso para a liderança renovada. Jesus troca a culpa por um chamado e Pedro recebe não um retorno ao ponto de partida, mas uma subida, reabilitação com propósito. Pergunta rápida para você: o perdão que cura pede apenas palavras ou resultados? Mudança real. E mais, aceitaria ser restaurado com uma missão que exige coragem novamente? Pense nisso. A restauração de Pedro é um modelo prático: arrependimento sincero, confrontação amorosa e uma nova tarefa que prova a transformação. Comente. Você acha que o olhar de Jesus naquele encontro foi mais consolador ou mais desafiador? O que aconteceu com o homem que negou o Mestre 3 vezes? A resposta aparece em Atos. O mesmo Pedro que se escondeu entre as sombras torna-se a voz que sacode multidões. No dia de Pentecostes, sob a ação do Espírito, ele deixa o medo em casa e sobe ao púlpito. Com clareza, coragem e autoridade, prega a ressurreição de Jesus e chama milhares ao arrependimento. Não é um ajuste superficial, é uma mudança de identidade. Veja o contraste. Antes, ele caminha sobre as águas por impulso. Depois, caminha sobre a ordem vertiginosa de um novo tempo. Lidera, corrige, cura. Em Atos 3, ele e João realizam a cura do homem coxo, e Pedro aproveita o milagre para proclamar mensagem pública, enfrentando críticas e risco político. Onde havia vergonha, surge responsabilidade. Onde houve o recuo, há agora firmeza evangelística. Essa transformação nos leva a perguntas diretas. O perdão genuíno produz frutos visíveis? A restauração de Pedro inclui risco. Ele não volta à vida discreta. Ele assume posição de liderança que exige coragem e pagamento de preço. Ser restaurado por Deus significa ser enviado novamente. E mais, a coragem de Pedro não é negação do medo, é obediência apesar do medo. Curioso, Pedro nunca se apresenta como perfeito. Ele aparece como exemplo prático de que o fracasso não é sentença perpétua. Isso muda a forma como lidamos com nossas quedas? Você acredita que uma queda pública pode gerar uma liderança ainda mais autêntica? Deixe sua opinião rápida nos comentários. Pedro é a prova viva de que o Evangelho não é para gente impecável, mas para gente disposta. O homem que caiu
se tornou a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja. Ele não foi o mais brilhante, nem o mais estável, mas foi o mais quebrantado. E Deus constrói sobre corações quebrantados. Sua história revela que negar Jesus não é o fim da jornada. É possível ser restaurado, reenviado e viver o propósito original. É possível que o seu maior erro se torne o palco para a graça de Deus se manifestar de forma mais poderosa. E aqui está o ponto mais profundo. Pedro não só é perdoado, mas também é comissionado. O mesmo Jesus que ouviu sua negação é o que o envia para cuidar das ovelhas. Isso é mais que misericórdia, é confiança restaurada. Talvez você tenha se sentido longe, com vergonha ou medo de se aproximar de Deus. A história de Pedro é um convite. Não se esconda, volte. O Cristo que perdoa é o Cristo que te reposiciona. Seu passado não cancela o futuro que ele tem para você. Se essa série tocou seu coração, escreva "Sou prova viva do perdão de Deus" nos comentários. Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva para não perder os próximos estudos. Juntos, vamos continuar aprendendo com a palavra e transformando quedas em recomeços.